Pessoal, nesse vídeo vamos fazer um comparativo de dois fundos imobiliários de base 10 de papel. Vamos comparar o KNSC11, que atualmente é um fundo imobiliário de uma das melhores gestoras de FIIs, que é a Kinea, e vamos pegar ele e comparar com o MXRF11, que é o mais famoso fundo imobiliário de base 10, que tem maior patrimônio e que tem o maior número de cotistas. Qual desses dois fundos tem apresentado melhores oportunidades de investimento no momento, especialmente para esse ano de 2025? Como vocês sabem, existe aí uma grande possibilidade do índice CDI e do índice IPCA serem mais elevados durante esse ano de 2025, e isso vai beneficiar esses dois fundos imobiliários. Então, existe uma grande possibilidade deles aumentarem os seus rendimentos. E como vocês também têm notado, vários fundos imobiliários têm caído bastante a sua cotação. Isso aconteceu tanto com o MXRF11 como com o KNSC11. Então, cotação caindo e rendimento subindo, maior rentabilidade mensal. Porém, devemos escolher da maneira correta. Por isso que eu vou fazer esse comparativo aqui desses dois fundos imobiliários, e como no final de cada comparativo que eu realizo aqui no canal, vamos colocar um fundo ao lado do outro aqui, considerando seus principais pontos, para sabermos quais deles têm apresentado melhores oportunidades e que podem nos trazer uma maior rentabilidade juntamente com uma segurança durante esse ano de 2025, beleza? Então, se você investe nesses dois fundos imobiliários, fique comigo aí até o final desse vídeo. Vamos começar aqui, pessoal, analisando o KNSC11, como eu já mencionei, um fundo da Kinea. Atualmente sendo negociado a R$ 8,29, dividend yield de 12,42%, VP de 0,96. Então, está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Lembrando que esse indicador em fundos imobiliários de papel, ele é muito mais exato do que em fundos imobiliários de tijolo. Então, nesse caso aqui do KNCC11 e do MXRF11, você pode confiar nesse VP. Além disso, o fundo apresenta uma boa liquidez superior aqui a 5 milhões. Nesse um pouquinho aqui, a gente pode notar o seguinte, que o fundo conta atualmente com 187 mil cotistas, um bom número de cotistas. Seu valor patrimonial por cota, ou no caso, seu preço justo, seria os R$ 8,67, como vimos atualmente está de R$ 8,29, então ele tem potencial para se valorizar, e seu último rendimento foi no valor aqui de 9 centavos por cada cota. Além disso, o fundo tem um patrimônio de 1,75 bilhões de reais. E com respeito aos seus rendimentos, pessoal, se descermos um pouquinho aqui, podemos pegar o histórico. Por ser um fundo de papel, né, sempre tem essa oscilação com respeito aos seus rendimentos. Tem algumas épocas que ele vai pagar mais e outras épocas que ele vai pagar menos. Dependerá aí os seus indexadores, como mais adiante a gente vai ver. Porém, nesses últimos meses, a sua média tem sido entre 9 até 8 centavos por cada cota. Mas como eu mencionei no início do vídeo, existe aí a grande possibilidade desse ano de 2025 os rendimentos subir. Quem sabe o fundo pode voltar a pagar aqui 12, 13 centavos por cada cota no futuro próximo. Aqui no seu relatório inicial, a gente pode ver que ele usa atualmente dois indexadores, o índice IPCA, com uma taxa média aqui de 10,42% de rentabilidade, e também ele usa o CDI com uma taxa de 3,35%. Lembrando que maior a taxa dos ativos CRIs indexados àquele indexador, maior a rentabilidade que o fundo vai ter. Porém, juntamente, vem um maior risco também naquelas operações. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que atualmente 45% dos seus CRIs estão indexados ao índice CDI e 59% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA. Ele também investe aqui em cotas de outros FIIs, porém uma porcentagem muito pequena, não chega aí nem a 1% do seu patrimônio atual. Então, nota-se que ele tem uma porcentagem bem balanceada nesses dois indexadores. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o setor de atuação dos seus devedores. Então, a maioria das empresas que atualmente são devedoras do KNCC11 são empresas de escritórios, residencial pulverizado, logístico e shopping. Lembrando, pessoal, que ao analisar o setor de atuação dos seus devedores, é uma maneira também de você analisar o risco daquelas operações. Tem aqueles setores que são menos arriscados, mais perenes, por assim dizer, e tem aqueles setores que são mais arriscados. Por exemplo, setor de escritórios é menos arriscado, logístico, de shopping também são menos arriscados, porém em setores de loteamento, de multipropriedade,
hospitalar, varejo, são um pouco mais arriscados. Então, é uma maneira também de você conseguir medir o risco daquelas operações. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, podemos notar aqui, referente ao mês de dezembro, que o fundo ele teve um resultado líquido de 19,8 milhões de reais e distribuiu 18,1 milhões de reais. Então, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele menciona aqui que ele havia distribuído, 9 centavos por cada cota. Ele tem uma reserva acumulada aqui para futuras distribuições de 5 centavos por cada cota. E outro ponto a se analisar com respeito ao KNCC11 é com respeito à sua diversificação, se ele é um fundo diversificado ou não. Especialmente em fundos imobiliários de papel, é essencial que você analise a diversificação do fundo para poder minimizar eventuais riscos, Porque se o fundo levar um calote de um dos seus devedores, o impacto financeiro e na cotação do ativo será bem menor do que se ele tiver uma exposição mais elevada. Então aqui a gente pode ver que o KNCC11 ele é sim um fundo bastante diversificado. O ativo que ele tem uma maior exposição é nesse primeiro aqui, que é justamente a VISC, o fundo imobiliário VISC11, que ele tem um PL, no caso um patrimônio líquido investido nesse devedor de 3,6% do seu patrimônio atual. Então todo o restante é inferior a essa porcentagem em diante. Então mesmo que o fundo talvez venha a sofrer algum tipo de calote de algum dos seus devedores, o impacto financeiro na cotação serão relativamente pequenos, e isso é muito positivo. Vamos agora, pessoal, analisar o MXRF11. Cotação atual a R$ 9,17, dividend yield de 12,76%, VP de 1,01. Então podemos notar que, diferente do KNCC11, o VP do MXRF11 está elevado, está superior a 1. Lembrando que não é aconselhável você pagar mais caro em fundos imobiliários de papel. Quando o VP de um fundo está em 1,00, quer dizer que está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Se ele estiver mais elevado que isso, quer dizer que está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo, no caso, seu valor patrimonial. E se estiver abaixo, quer dizer que está sendo negociado com desconto, com deságio. E vocês podem notar exatamente o seguinte, cotação atual a R$ 9,17. E se descermos aqui, ele vai falar qual é o seu valor patrimonial por cota, que é os R$ 9,07. Então, o MXRF11 está sendo negociado atualmente mais elevado do que seria o seu valor patrimonial. Por isso que não é aconselhável você pagar ágil em fundos imobiliários de papel pelo fato deles mexerem com dívidas. Então você não vai pagar mais caro em um fundo imobiliário que mexe com dívidas, porque sempre tem ali o risco de eventuais calotes. Aqui também a gente pode analisar que o fundo atualmente já ultrapassou 1.250.000 cotistas, como eu mencionei, é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas atualmente. Seu último pagamento de rendimentos foi de 10 centavos por cada cota, e o fundo tem um patrimônio atual de 3,97 bilhões de reais. E se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir o histórico de rendimentos do MXRF11. Assim como o KNCC11, por ser um fundo de papel, tem essa oscilação com respeito a seus rendimentos, diferente dos fundos imobiliários de tijolo, que tem uma constância maior. E podemos notar que seus últimos rendimentos ficaram aqui na faixa de 9 centavos até 10 centavos por cada cota. Porém, existe a possibilidade, como já mencionei lá no início do vídeo, do fundo voltar a pagar aqui talvez 11, 12 centavos por cada cota, que foi o maior valor que ele pagou durante um período, 12 centavos por cada cota. Vamos aqui agora conhecer um pouquinho melhor o MXRF11. Diferente do KNCC11, que investe praticamente somente em CRIs, o MXRF11 ele tem aqui 3 maneiras de investimento, porém sua principal são os CRIs, que ele investe aqui um pouco mais de 81% do seu patrimônio está investido nesses ativos. Porém, ele também investe aqui 10% em cotas de outros FIIs e 4,7% em permutas financeiras. E aqui também a gente já consegue ter uma noção das taxas dos seus indexadores, a taxa de aquisição e também a taxa de marcação a mercado. Então podemos notar que os CRIs que estão indexados ao índice CDI tiveram uma taxa de aquisição de 2,64% e estão com uma taxa de marcação a mercado de 5,06%. O mesmo com respeito ao índice IPCA. A taxa de aquisição foi de 8,51% e a de marcação a mercado atualmente está de 9,93%. Um pouco mais embaixo aqui, pessoal, com respeito aos seus CRIs, podemos notar que praticamente 82% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA e 18% estão indexados ao índice CDI. Então, diferente do KNCC11, o MXRF11 tem uma maior exposição ao índice IPCA. O fundo KNCC11 ele tinha um balanceamento melhor desses dois indexadores. E voltando um pouquinho aqui, a gente pode ver por respeito ao setor de atuação de seus devedores. Então podemos notar que a maioria dos seus devedores tem atuação no setor imobiliário residencial, também no segmento de varejo alimentício
agronegócio, shopping e varejo. Então essas são aí as principais áreas dos seus devedores. Com respeito à diversificação, o MXRF11 também é um fundo muito diversificado, isso é positivo. Nota-se que o devedor que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, que ele tem um PL atual de 5,11%, que é a sua maior exposição atualmente. Porém, o restante é de 3,5% para baixo. Então é um fundo também que se preocupa em diversificar os seus investimentos. E como eu havia mencionado, diferente do KNCC11, que investe praticamente somente em CRIs, o MXRF11 ele tem um pouco mais de 411 milhões de reais investidos em cotas de outros FIIs. E aqui vocês podem ver a lista dos principais fundos imobiliários que atualmente ele investe. Tem alguns que são conhecidos, como o HGRU11, o GARI11, que são ativos mais conhecidos, e tem aqui também o MANA11, que é um fundo imobiliário que vem se destacando bastante. Porém, tem outros ativos aqui que não são tão conhecidos assim. Aqui agora, pessoal, vamos colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem apresentado melhores indicadores, melhores oportunidades. Então, primeiramente, com respeito à gestão, a Kinea, sem dúvida, é muito melhor do que a XP. A XP, apesar de fazer um trabalho interessante aí no MXRF11, já em outros fundos imobiliários, ela não tem um histórico tão bom assim. Então, isso daí também acaba pesando sobre a qualidade da gestora. Já os fundos da Kinea são muito elogiados, é uma gestão muito elogiada aí pelo bom trabalho que vem realizando. Com respeito ao patrimônio, nota-se que o MXRF11 é um fundo mais antigo, tem um patrimônio muito maior, porém, no pouco tempo de existência do KNCC11, ele já está com patrimônio interessante. Então, com respeito a patrimônio, o MXRF11 ele se destaca, porém, não podemos deixar de destacar o crescimento rápido do KNCC11. Com respeito ao caixa, apesar do MXRF11 ser um fundo maior, com respeito a patrimônio, ele tem um caixa menor do que o KNCC11. No momento, o KNCC11 está com caixa muito interessante de 109 milhões de reais. Então, o fundo tem maior poder no momento de fazer novos investimentos e aproveitar essa boa fase aí de Selic lá nas alturas, de CDI muito elevado, de IPCA também elevado, e conseguir fazer aí novos investimentos. E esses investimentos poderá trazer bons frutos lá na frente, entregando uma boa rentabilidade para o fundo e, consequentemente, o fundo distribuir bons rendimentos para os seus cotistas. Com respeito a dividendo, podemos notar que o MXRF11 tem um rendimento maior, tem pagado aí 10 centavos de rendimentos nesses últimos meses. Já o KNCC11 está aqui pagando 9 centavos por cada cota. É uma diferença de apenas R$1, porém, qualquer 1 centavo a mais já faz diferença, aí, especialmente se a pessoa tiver uma quantidade considerável de cotas. Mas como eu havia mencionado, os dois fundos têm potencial aí para poder aumentar os seus rendimentos nesse ano de 2025. Com respeito à cotação, o KNCC11 tem um preço muito mais acessível do que o MXRF11, e devemos levar também em consideração que o MXRF11 atualmente está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo, então ele está com ágil. Já o KNSC11 está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, então ele está com deságio. Então, no momento, para se investir, seria mais aconselhável, levando esse indicador em consideração, seria mais aconselhável investir no KNCC11. Com respeito à diversificação, os dois fundos são muito diversificados, porém nota-se que o KNCC11 ele é muito mais diversificado do que o MXRF11. Se vocês lembrarem, no MXRF11 ele tem aquele primeiro devedor com uma exposição de 5%, já o maior devedor do KNCC11 tem uma exposição de 3% para baixo. Com respeito a seus indexadores, os dois fundos usam aqui o índice CDI e o índice IPCA nas suas operações CRIs, que são suas operações principais. Porém, o KNCC11 ele usa ali de uma maneira mais balanceada o CDI e o índice IPCA. Já o MXRF11 ele tem uma exposição maior ao índice IPCA. Então, até depender de como o índice IPCA ele for no decorrer dos meses, o fundo ele pode entregar um bom rendimento ou não. Já como o KNSC11 tem uma exposição de 45% nos seus CRIs indexados ao índice CDI, então o fundo ele vai se beneficiar muito mais do que o MXRF11 com essa elevação da taxa Selic durante esse ano de 2025. O índice IPCA, a expectativa também é que vai aumentar, porém a subida do índice CDI será muito maior. Com respeito à dívida yield, os dois estão aqui com uma porcentagem muito parecida, porém o MXRF11 está pagando um pouquinho mais. Com respeito aos investimentos, a KNCC11, como eu já mencionei, investe praticamente somente em CRIs, já o MXRF11 ele tem aqui uma diversificação maior em CRIs, cotas de outros FIIs e em permutas financeiras. E com respeito à taxa média dos seus ativos, CRIs indexados ao índice IPCA e também indexado ao índice CDI, nota-se
que os CRIs indexados ao índice IPCA do KNSC11 têm uma taxa maior do que os ativos indexados ao índice IPCA do MXRF11. Já com respeito ao CDI, os ativos do MXRF11 têm uma taxa maior do que os fundos do KNSC11. Então, como eu havia mencionado, maior a taxa, maior a rentabilidade, porém, maior também o risco daquelas operações. Então, pessoal, esse é o comparativo aí do KNSC11 contra o MXRF11. Em questão de qualidade, os dois fundos têm sim uma ótima qualidade, são duas boas opções de fundos imobiliários para se investir, isso é inquestionável. Se você puder ter os dois fundos imobiliários, eu acho que seria muito bom você ter uma exposição aí nesses dois ativos. Porém, se você só puder investir em um, eu acho que no momento o KNSC11 tem apresentado melhores oportunidades. Isso não quer dizer que ele seja melhor do que o MXRF11. Eu estou falando com respeito à oportunidade para poder conseguir ter uma maior rentabilidade. Por qual motivo que eu falo isso? Primeiramente, está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Já o MXRF11 está sendo negociado acima do seu preço justo. Além disso, o fundo KNSC11 também tem uma exposição maior ao índice CDI. E apesar do índice IPCA ele ser projetado maior durante esse ano 2025, o aumento maior vai ocorrer com respeito à taxa Selic, com respeito à taxa de juros. Então, como o KNSC11 tem uma exposição maior nesse indexador, o impacto positivo pode ser maior no KNSC11 do que no MXRF11. Então, por esse motivo que eu acho que o KNSC11 tem apresentado melhores oportunidades no momento para se investir. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião, qual deles você acha melhor. Deixe aí seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.